nestas ocasiões que nós, como coletividade, adentramos a presença do Senhor em adoração. E, naturalmente, a tarefa de guardarmos os nossos pés quando entramos na casa do Senhor. E esta expressão, guarda, né, o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, tem implicações muito grandes. Significa dizer que o ambiente onde o culto é celebrado deve ser o ambiente mais ordeiro possível. Às vezes parece que nós estamos na igreja, né, como se estivéssemos numa feira. E aí perdemos aquela percepção de que a casa do Senhor é lugar de introspecção, de oração, de reverência, de silêncio, de quietude. Estas são as recomendações, os deveres que recaem sobre nós, além de outros, é claro. E os privilégios também, elencados, além de outros, é claro. Tudo isso, meus irmãos, para que nós possamos atentar para a solene recomendação do apóstolo Paulo, nesta porção que selecionamos na noite de hoje, que é uma noite muito especial para todos nós. O apóstolo Paulo diz, e nós lembramos, rogo-vos, ou seja, é uma súplica insistente. Rogar é isso, né? É clamar. Não é simplesmente, rogar não é simplesmente pedir. É um pedido com insistência. E é mais do que um pedido, é uma ordem. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Pronto. Nós somos pessoas vocacionadas, chamadas para pertencermos ao Senhor. Fomos inseridos na comunidade dos remidos. Então, vivamos como tais, para a glória do nosso Deus. Que seja este o nosso moto, o nosso compromisso, irmãos. Que na noite de hoje, quando teremos a seguir as investiduras de oficiais da igreja e de recepção de novos membros, que nós todos renovemos também os nossos compromissos com o Senhor e com a igreja do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Nós convidamos para que compareça aqui à frente o nosso irmão Marcos Ferreira Duarte, trazendo seu filho, o Luiz Iago Ferreira Duarte. Solicitamos também do presbítero João, do diácono João, que nos auxilie aqui, tá certo, neste ato de batismo. Meus irmãos, temos no nosso manual de culto algumas instruções que devem ser lidas, lembradas. E aí nos dirigimos ao Marcos diretamente, mas também nos dirigimos a toda a igreja.
a todos os nossos irmãos. Marcos, meu irmão, meus irmãos, o batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no qual há aspersão com água, que é o que nós faremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sinal e selo. Não se trata de uma mera cerimônia, é muito mais do que isso. É sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Tudo isto encontra-se imbuído no batismo. Há muito que pode ser dito a respeito do batismo. Particularmente no que tange ao batismo infantil, é importante lembrar, meus irmãos, que os filhos dos crentes, olha a responsabilidade, não têm menos direito ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão, lá no Velho Testamento, ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos. O apóstolo Paulo diz que os filhos dos crentes são santos. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 14. E é desta maneira que são designados nas Escrituras também os membros da igreja. E se não fosse assim, o nosso Senhor não os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando a respeito dos infantes, que dos tais, disse o Senhor Jesus, é o reino dos céus. Está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 14. E agora, Marcos, que Deus te concede o grande privilégio de lhe dedicares este teu filho, eu te exorto, como pastor da igreja, a que declareis a fé que tu tens professado na pessoa do Senhor, solenemente, diante da igreja do Senhor que está aqui congregada na noite de hoje, bem como os deveres que tens para com Deus e para com a sua igreja, em referência especialmente ao trato desta criança, respondendo sinceramente às perguntas que passamos a fazer. Marcos, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Marcos, crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por
por obra do Espírito Santo. Vamos dizer juntos, meus irmãos, este segundo artigo do credo. Tá? A pergunta é: credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, vamos lá, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Marcos, esta é também a tua fé? Sim. Crês também no Espírito Santo, como a igreja vai confessar agora, reafirmar agora, né? Dizendo também: creio, vamos dizer todos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esta também é a tua fé, Marcos? Sim. Marcos, prometes diante de Deus, que a tudo assiste, e diante da igreja que aqui está, que se o Senhor nosso Deus for servido, conservar a vida deste teu filho, o Luiz Iago, até a idade da razão, haverás de instruí-lo, ensiná-lo na crença seguida pelo povo de Deus, tal qual é ensinada nas Sagradas Escrituras? Sim. Prometes também ensinar esta criança a ler, para que ela venha a ler por si mesma a palavra de Deus. Prometes? Prometes também orar por ele e orar com ele. Orar com ele significa sentar com ele, ensiná-lo a orar. É uma tarefa. E além disso, servir de bons exemplos de piedade, esforçando-te por todos os meios para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Sim. Meus irmãos, diante destes compromissos assumidos pelo Marcos, nós consideramos que é dever nosso receber, através do batismo, o Luiz Iago, que é aqui apresentado pelo seu pai. Eu também te batizo em nome do Espírito
que aqui celebramos em teu nome, Senhor. É esta a nossa oração, agradecidos, felizes, por mais uma vida que é recebida na tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Amém. Podeis sentar. Nós também convidamos a comparecer à frente o nosso irmão Alexandre Rodrigues de Souza. Meus irmãos, Alexandre, meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Este é o ensino bíblico. Ele mesmo, o Senhor Jesus, se expressou dizendo assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, em qualquer circunstância, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, ou seja, que tem uma vida espiritual dúbia, na igreja diz eu creio, mas lá fora no mundo nega a fé no nome do Senhor. Eis o que disse Jesus sobre a respeito daqueles que assim procedem. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Além disso, meus irmãos, nós também lemos, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 10, o apóstolo Paulo se expressou dizendo: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Significa dizer que abrir a boca para dizer eu creio, sem que este sentimento brote do coração, implica numa falsidade. Diante disso, certos que estamos, e certos, digo em nome do conselho da igreja, que na manhã de hoje teve a oportunidade de proceder particularmente no exame de admissão, certos da veracidade deste teu propósito, é que passamos a publicamente te pagar os seguintes termos. Crês, Alexandre, em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, que foi concebido por obra do Espírito Santo e que nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para
a nossa justificação, e crês também no Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Sim. Crês que as Escrituras Sagradas, do Velho e do Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e também perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Confessas que foste concebido em pecado, que por natureza és incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que és inclinado para amar e fazer o que a lei do Senhor condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras, ações. Sim. Crês firmemente que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que confessa o seu nome? Sim. Alexandre, também prometes que, como membro desta igreja, da Igreja do Calvário, te sujeitarás sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto estas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Prometes? Meus irmãos, diante destas afirmações, quem somos nós para negarmos a água batismal ao Alexandre? Vamos nos colocar em pé.
Meus irmãos, conselho da nossa igreja, em momento oportuno, convocou a Assembleia Extraordinária para a eleição de oficiais. E foram reeleitos para o presbiterato os nossos irmãos Ocimar de Souza Silva e José Renato Araújo de Sales. Nós os convidamos para que compareçam aqui à frente, se apresentem. Meus irmãos, os princípios de liturgia de nossa igreja, que tem força constitucional, ou seja, constitui-se num documento em pé de igualdade com a Constituição da Igreja, de mesma hierarquia, se expressa no artigo de número 30, parágrafo 2º, dizendo assim: quando o presbítero ou o diácono for reeleito, é o caso de ambos, ou vier de outra igreja presbiteriana, não é o caso, omitir-se-á a cerimônia de ordenação. Já foram ordenados. Então, o que teremos será a cerimônia de investidura, de instalação deles no ofício, que já desempenham. Meus irmãos, há um rol de instruções a respeito do exercício do presbiterato, que encontram-se no nosso manual de culto. De alguma forma, nós os pontuamos durante a exposição da palavra do Senhor que fizemos nesta noite, durante o sermão, tornando-se de alguma forma até desnecessário lermos estas instruções. Bastando lembrarmos, meus irmãos, que o governo da Igreja Presbiteriana no Brasil é exercido de forma colegiada, através do pastor e dos presbíteros. Não é o pastor sozinho que administra a vida da igreja. Também eles, os presbíteros, não são habilitados a assim procederem sozinhos. Tem que haver este equilíbrio. Até porque eles, juntamente com o pastor, exercem o ofício do presbiterato. A bem da verdade, o presbiterato constitui-se num ofício muito curioso. Ele se constitui num gênero que se subdivide em duas espécies. Significa dizer que temos duas categorias de presbíteros na igreja. Temos o presbítero docente. A função deste presbítero docente, a responsabilidade maior deste presbítero docente, o dever de maior
proeminência no exercício deste presbiterato docente é o ensino, é o doutrinar a comunidade, é expor a palavra de Deus com fidelidade. E o dever, a atribuição de maior proeminência dos presbíteros regentes é o governo. Eles são os homens tomadores de decisão. Não é o pastor. Os tomadores de decisão na vida da igreja são os presbíteros regentes. O pastor exerce, na condição de presbítero docente, o papel de moderador neste conclave que nós chamamos de conselho. A bem da verdade, ele só vota quando a matéria fica empatada. Aí ele tem o dever de decidir. Porque o governo é atribuição deles. Olha como é grande a responsabilidade destes homens. É grande também a responsabilidade do pastor, enquanto presbítero docente. Tem muita gente por aí dizendo que presbítero é pastor. Não, está errado. Presbítero não é pastor. Pastor é presbítero. Está correto assim? Tá certo? Então, é bom que a gente lembre disso. Eles e eu somos o quê? Presbíteros. Todo pastor é presbítero, mas nem todo presbítero é pastor. Essa distinção nós precisamos fazer. Por isso mesmo nós temos 3 categorias de oficiais. 3. E 3 ordenações específicas. E exatamente por isso a nossa Constituição também diz que ninguém pode exercer simultaneamente mais de um ofício. Ou seja, como é dito lá no interior, cada um no seu quadrado. Ou seja, cada um cumprindo a sua respectiva tarefa, em harmonia, em equilíbrio. Quando este equilíbrio é interrompido, aí, meus irmãos, é um desastre. Sabe disso ou não? Um desastre na vida da igreja. Quando este equilíbrio deixa de existir. Esta relação, né, de harmonia, né, desaparece. Então, diante disso, nós passamos a indagar os nossos presbíteros. Por favor. Dadas estas instruções, meus queridos irmãos, Ocimar de Souza Silva e José Renato Araújo de Sales, credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sustentais e aprovais o governo,
e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício de presbítero regente desta igreja e prometeis desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e pureza da Igreja do Senhor? Sim. Sim. Meus irmãos, é hora também de indagá-los. Os irmãos tiveram a oportunidade de tomar conhecimento do edital que foi exposto, lido, levado ao conhecimento de todos a respeito da Assembleia da Igreja. E os irmãos, diante daquele edital, se conformaram diante da indicação destes dois servos de Deus para o presbiterato. Eles foram os nomes sugeridos pelo conselho. E os irmãos aqui presentes tiveram a oportunidade de dizer, não, vamos indicar outros. E não fizeram. E veio a Assembleia, e os irmãos, com quase absoluta unanimidade, disseram sim para estes irmãos. Daí indagarmos, meus irmãos. E senhores e senhoras aqui presentes, membros da Igreja do Calvário, estão dispostos a honrar e respeitar estes servos de Deus, estes varões que aqui estão, na condição de presbíteros, de vê-los como liderança devidamente constituída da Igreja do Calvário. Os irmãos assim os recebem? Sim ou não? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Compromissos assumidos pelos senhores e pela igreja que aqui está. Então vamos orar. Vamos nos colocar em pé, mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que também ratifiques este ato que nós aqui celebramos em teu nome, investindo formalmente no exercício do presbiterato estes teus servos, já experimentados quanto a este ofício, e que receberam a confiança da tua igreja, através do voto, para que assim continuassem, exercendo esta tão honrosa atividade. Vem, Senhor, abençoá-los, capacitá-los, para que façam mais e melhor para a glória do teu nome. E também, Senhor, que a tua igreja possa auxiliá-los, encorajando estes irmãos a assim procederem para o bem da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em nome da Igreja Presbiteriana do Calvário, também em nome do nosso presbitério, nós estendemos a mesa de comunhão aos nossos queridos irmãos e os declaramos devidas formalmente investidos no exercício do presbiterato que já exercem para mais do que bem. O Senhor os abençoe.
Meus irmãos, quando convocados para a Assembleia, os irmãos também tiveram, como igreja, a tarefa de escolher oficiais diáconos da nossa igreja. O nosso irmão diácono João Alves de Souza, já com atividade em exercício na igreja local, foi eleito naquela oportunidade, e o nosso irmão Ezequiel Vieira Lima Júnior, que já exerceu o ofício diaconal, não na nossa igreja, mas que foi, em momento oportuno, incorporado à Igreja do Calvário. Estes dois irmãos foram assim eleitos. Nós os convidamos para que se apresentem diante da igreja e passamos a arguí-los, lembrando da instrução do nossos, que encontra-se em nossos princípios de liturgia, documento da mesma hierarquia da Constituição da Igreja, que afirma que, quando os diáconos são reeleitos, a exemplo dos presbíteros, ou que já exerceram o diaconato em uma outra igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, e são agora reconhecidos, declarados pela comunidade como tais, através do voto, eles são apenas solenemente investidos no ofício, não mais cabendo a imposição de mãos, ou seja, a ordenação, porque já foram ordenados. O ofício é permanente, mas a função, ela é temporária. Por isso, meus irmãos, eles aqui se acham diante da igreja. E nós devemos lembrar que a nossa igreja tem, como dissemos, 3 categorias de oficiais: pastores ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Estes ofícios, irmãos, não há uma hierarquia vertical quanto ao exercício destes ofícios. A hierarquia existe, mas ela é horizontal e não vertical. Significa dizer que ninguém é maior do que ninguém. Significa também dizer que nós temos uma distribuição de competências. O presbítero docente tem competências que lhes são próprias. Os presbíteros regentes têm as suas próprias competências. Há, naturalmente, um ponto de interseção, a gente percebe, entre esses ofícios, mas são competências muito bem definidas. E os diáconos têm as suas competências estabelecidas constitucionalmente e, sobretudo, biblicamente. O ministério do diácono é, sobretudo, o ministério da misericórdia. Olha que tarefa bonita. É o ministério do socorro. Devemos ser uma igreja com vocação diaconal. Significa dizer uma igreja que socorre. Entretanto,
a primazia desta atividade é competência deles. É tarefa deles identificar aqueles que padecem, buscar todos os meios para socorrer aqueles que padecem, primeiramente os da família da fé. Primeiramente os da família da fé. E quando a palavra de Deus diz primeiramente os da família da fé, não está dizendo exclusivamente os da família da fé. Então, meus irmãos, numa época como a nossa, em meio a uma pandemia, com tanta gente desempregada, com tanta gente doente, com tantas famílias enlutadas, com tanta gente que padece, especialmente de víveres. Se nós tivermos a oportunidade, irmãos, de tomarmos hoje as nossas refeições regulares, e tem gente que come uma vez só no dia, sabia? Que começa pela manhã quando acorda, aí só fecha a boca na hora que vai dormir. Sabe que tem gente assim? Tem. Não deve. Não deve. Há irmãos nossos, que têm dificuldade de ter o básico, o mínimo necessário. Se em todas as épocas o ministério diaconal foi necessário, muito mais, meus irmãos, diácono João e diácono Ezequiel, muito mais nos nossos dias. A Igreja Presbiteriana do Calvário espera muito dos senhores, de não serem apenas, também, aqueles que exercem o papel de polícia nas dependências da igreja. Cabe aos diáconos o papel de polícia. Os irmãos sabem disso? Nas dependências da igreja. Significa dizer o quê? Manter a ordem. Mas, sobretudo, o ministério da misericórdia. Quando os diáconos trabalham, quando os diáconos são atuantes, quem chega primeiro nos lares que padecem, quem chega primeiro não é o pastor, não. O pastor chega. Mas quem chega primeiro é quem? É o diácono. Olha como é grande a responsabilidade do diácono. É muito grande, não é, seu João? Não é verdade? Presbítero Ezequiel, é muito grande. Então, diante disso, nós passamos a indagar estes irmãos nos seguintes termos. Vamos nos colocar em pé para testemunharmos solenemente o compromisso assumido por eles. Credes que as Escrituras do Velho e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Sustentais e aprovais o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil?
Sim. Aceitais o ofício do diaconato desta igreja e prometeis desempenhar todos os deveres deste cargo? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja do Senhor que aqui está congregada? Sim. Meus irmãos, diante destes compromissos, nós temos que dar graças a Deus e também indagar a igreja. Também recebermos aqui de público o compromisso da igreja. E vós, membros da Igreja Presbiteriana do Calvário, reconheceis estes irmãos que aqui estão: João Alves e Ezequiel Júnior, como diáconos desta igreja? Sim. Meus irmãos, prometeis tributar-lhes toda a honra, animação, porque às vezes há momentos que eles vão se desanimar também. Momentos virão em que eles se sentirão cansados, precisarão ser encorajados. Os irmãos prometem tributar-lhes toda a honra e animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição da nossa igreja, lhes dá direito em decorrência do ofício que eles passam a exercer. Sim? Ah, mas foi meio desanimado, viu? Eu, sinceramente, meus irmãos, por favor, por favor, os irmãos prometem encorajar, animar, né? Dar aquela injeção de ânimo, obedecer, se colocar sob as instruções também, quando necessário, destes irmãos. Sim? Sim. Agora sim. Foi bom. Tá? Graças a Deus. Ainda bem. Então nós vamos orar nesse instante, tá bom? Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela vida destes nossos queridos irmãos, João Alves e Ezequiel Júnior, que foram escolhidos pela tua igreja para o exercício do diaconato. Eles já são diáconos, mas, embora já detenham o ofício, receberam a confiança da tua igreja para o desempenho desta função durante os próximos 5 anos. E nós te pedimos que venhas confirmá-los, venhas, Senhor, ratificar tudo quanto aqui fazemos nesta hora, em teu nome, para a edificação da tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao exercício do oficialato. Nós também convidamos os presbíteros da igreja para estenderem a deixa fraterna de recepção, de comunhão a estes oficiais, diáconos. Podeis sentar-vos. Nós passamos agora a palavra, devolvemos
ao liturgo da noite de hoje, presbítero Renato. Amada igreja, estamos chegando ao final do nosso culto. Peço novamente que a amada igreja fique de pé. Vamos louvar o Senhor nessa alegria que nós temos hoje, de todo esse culto. Vamos louvá-lo de coração e espírito, com o cântico Quão Formoso És. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é sentir os teus cuidados. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é sentir os teus cuidados. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Chamo novamente o pastor Meli, que nos despeça com oração final e a bênção apostólica. Meus irmãos, vamos orar como Jesus nos ensinou a orar, todos nós, bem? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, meus irmãos, ide em paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podeis sentar. Algum aviso? Fátima, minha querida, em nome da SAF, alguma informação? Não há. Meu irmão Diácono Ezequiel, em nome da UMP, alguma informação? Tranquilo, tá bom? Os departamentos, os demais departamentos, alguma informação a apresentar? Senhores presbíteros, em não havendo, nós queremos dar as boas-vindas a todos esses queridos irmãos, tá bem, Ezequiel? São seus familiares, quase todos, não é? Estão aqui conosco. Você gostaria de apresentá-los, Ezequiel? Por favor, não é? Parte da família Vieira Lima, ali membros da primeira igreja presbiteriana. Aqui à frente nós temos o meu irmão, o mais velho, Orlane Vieira Lima. E do lado dele é a Lucianita, que é uma prima, mas é como minha mãe. É assim que nós a tratamos, a nossa mãe. Aí o Francisco Júnior, que é meu cunhado, casado com a minha irmã, a Erlane. Alguns já conhecem. Daniel Filho, meu primo. Há dias oramos pelo seu pai, que estava enfermo, mas Deus assim quis levar para a sua glória. Do seu lado, a sua esposa Lucélia, esposa do Daniel Filho. Atrás, o meu sobrinho, João Guilherme, filho da Erlane e do Francisco Júnior. Acho que são essa representatividade que veio. Se viesse toda a família, talvez desfalcava. Sim, essa pelo lado, família de sangue. E desse lado nós temos a Dona Áurea, mãe da Wélida, minha sogra. Eu chamo de Dona Sogra. Levante aí, Dona Sogra. Muito bom. Seu lado, a Cecília, que é sua neta, sobrinha da Wélida. O João Marcelo, também à frente. Lá atrás, a Terezinha, que é nora da Dona Áurea, está ali a Terezinha com o Luiz Felipe. Muito bom. Está dando um pouquinho de trabalho e ela tem que sair com ele. Tá, muito bem. São esses que vieram conosco essa noite. Obrigado. Para louvar o nosso Deus juntamente. Bom. Meus irmãos, nós também agradecemos àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Tenhamos todos uma semana boa, tranquila, abençoada. Tá bom? Vamos sair com os devidos cuidados, porque a pandemia ainda persiste. Tá bom? Então, muita atenção com os cumprimentos.